Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma aula, né, de linguagem de montagem. Vamos dar continuidade. Na aula passada a gente viu como escrever, né, usando uma linguagem de montagem. Agora a gente vai aprender a ler informação e escrever na tela também, né, no mesmo programinha, tá? Na verdade, escrever aquilo que a gente capturou do teclado, né? Então, lembrando, o que a gente precisa saber a princípio, né? A gente precisa entender que na aula passada nós tínhamos aí duas seções principais, né? A section.data e a section.text. E a section.text, certo? Dentro da section.text, né, eu tinha o rótulo principal, que ia ser executado, o start, tá? E depois eu iniciava esse rótulo principal, certo? Depois que esse rótulo principal era executado, eu tinha um rótulo de saída, que era para finalizar o meu programa, tá? Então isso aqui é o esqueleto, né, do programinha que a gente implementou na aula passada, tá? O que vai mudar, né, nesse esqueleto agora que, além da gente conseguir imprimir uma informação, a gente também consiga ler essa informação, né? Então a gente vai ter mais uma seção, tá? Que é a .bss. Dentro dessa seção, né, são adicionados aí todas as que a gente pode chamar de variáveis, né, do nosso programa. Dentro de .data, né, a gente vai armazenar o que seriam as constantes, e dentro de .bss as variáveis, tá? Então o que a gente quer fazer, tá? Aqui no finalzinho, tá? O que a gente quer fazer? Eu vou criar um programinha, né, para ler o meu nome e ler o meu nome e o meu peso, tá? E imprimi-los, certo? Então é isso que o programinha vai fazer, tá? Vou tirar isso aqui, certo? Pessoal, acho que é a terceira ou quarta vez que eu estou gravando esse mesmo vídeo, tá? Eu achei que eu escrevi o código achando que eu estava gravando, não gravei. Depois eu gravei mais umas duas vezes pelo menos explicando o código. Vamos ver se essa vai dar certo, tá? A princípio, né, nesse código para leitura, né, de informação do teclado, né, do código anterior, é que vai aparecer essa section aqui, né, essa seção, que é a seção .bss, tá? Essa seção .bss é uma seção, né, onde eu defino aqui, né, minhas variáveis, né? Então eu defini aqui a variável nome, que eu vou guardar o nome que eu pedi aqui, ó, para que entrasse com o nome. Então eu vou armazenar a variável nome com o tamanho, tá, de 15 bytes, certo? E depois eu tenho a variável peso, que eu vou armazenar o meu peso, né, que é o peso que eu digitar, né, com tamanho máximo aí também para o meu peso de 5 bytes, né? Um peso exagerado, 5 bytes aí, mas deixa, né? Problema, certo?
Eu vou encerrando os vídeos, depois eu edito, tá? Bom, a próxima diferença aqui, né, ó, é como é feita a leitura, tá? Essa leitura, ela é feita pelas mesmas instruções, né? Só que eu passo, né, um código de leitura que falando que, ó, eu quero fazer uma leitura. Essa leitura será feita a partir, né, da entrada padrão, que é o teclado, tá? E eu vou armazenar a leitura em nome, né? Pedir para digitar o nome, né, aqui, e vou armazenar em nome e vou armazenar no máximo 15 caracteres, né? Ou seja, 15 bytes, né? E depois eu peço para causar essa interrupção aí para executar essas instruções, certo? Repito o processo, tá? Para o peso, né? Eu peço para ler o peso, né? Para digitar o peso, faço a leitura do peso, certo? Bom, depois que eu tenho, né, ó, o peso na variável peso, né, com tamanho 5, nome na variável nome com um tamanho máximo de 15, eu vou fazer o que? Eu vou escrever o nome e o peso, tá? Então aqui, ó, né, eu vou escrever, né, ó, quero fazer uma escrita na saída padrão e vou escrever o que? O nome, tá? E 15 caracteres, né, com 15 bytes, certo? Causa a interrupção e depois faço o que? Escrevo o peso, né? Eu quero fazer uma escrita na saída padrão, né? Escrever o peso, né? O resultado da variável, o conteúdo da variável peso, né? E de tamanho 5 bytes. Gera a interrupção e aí eu escrevi, né, o meu nome e escrevi o meu peso, certo? Automaticamente ele vem para exit, move 1 para EAX e faz uma interrupção de finalização. Joia? Bom, vamos continuar aí. Então, primeiro eu vou ter que entrar na pastinha. Bom, tá o aula 4 aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos gerar aqui o executável, né? Então NASM -f/f64 aula 2.asm. Se não aconteceu nada, ok, né? Aparentemente está beleza meu código. Pois ld -s -o aula 2 .o. Esse ponto .o é um arquivo que foi gerado com o comando de cima, né? Se não aconteceu nada, aparentemente está ok também. Bom, ld gerou para a gente um executável, né, que é o aula 2. Então vamos executar ele, ponto barra aula 2. Tá aí, entre com o seu nome, digitar Ricardo, né? Entre com o seu peso, 80 quilos, e Ricardo 80, certo? Bom, uma das características aqui dessa impressão que a gente pode observar é de cara a quebra de linha, né? Imprimiu Ricardo e imprimiu 80, mas eu não coloquei em nenhum momento, né, lá no meu código para gerar uma quebra de linha, tá? Então isso é uma das
das coisas que a gente deve resolver, né, se a gente quiser imprimir, fazer impressões, né, várias impressões, mais de uma impressão na mesma linha, tá? Por que que isso acontece? É importante a gente entender o porquê que isso tudo acontece. Acontece porque quando é feita essa leitura aqui, ó, né, quando o programa pede para entrar com o nome, eu digito o meu nome, né, Ricardo, e dou Enter, né, no final. Então, o que o programa entende? Que ele deve armazenar, né, todos os caracteres vindo da entrada padrão, tá? Que é o teclado. E quais são os caracteres? Os caracteres que compõem o meu nome mais o caractere, os caracteres que compõem a tecla Enter, tá? Então esse é o problema. Então é armazenado, né, Ricardo Enter, tá? Então quando eu mando imprimir Ricardo, eu estou mandando imprimir Ricardo e o Enter junto, tá? Como se fosse parte do meu nome. No final tem o Enter, tá? Então quando imprime, ele quebra a linha. O que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar esse Enter no final do meu nome, tá? Tirar a última posição de memória, né, o último byte lido no momento de impressão, tá? Então vamos lá para resolver esse problema. Bom, para resolver o problema, a gente precisa fazer o que, né? Ó, deixa eu tentar entender aqui, ó, que o problema, na verdade, ele está onde, né? Ele está exatamente nessa parte do código aqui, certo? Aqui eu peço para entrar com o nome e aqui eu faço a leitura do nome. No momento da leitura do nome, o que acontece é que a instrução passada, né, de leitura, ela pega todas as teclas de entrada do meu de entrada padrão, que é o meu teclado, né? Então pega junto a tecla Enter, né? Bom, o que a gente pode fazer aqui, ó? Quando é executada essa instrução aqui, né, que é a entrada, aliás, que é uma instrução de escrita, né, na entrada padrão, essa instrução de escrita, ela armazena a quantidade de caracteres que foi digitado, tá? Então o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso mover, tá, para uma variável, vou criar depois essa variável, vou chamar de tamanho do nome TN, né, o que tem em EAX, certo? Então eu estou pegando o que tem em EAX, que é a quantidade de caracteres digitados, e jogando em TN, tá? Bom, deixa eu declarar TN aqui, TN, eu vou colocar uma quantidade de bytes igual a 5, né? Porque, aliás, 15, né? Porque o nome tem 15, o usuário pode digitar, né, as 15 posições, tá? E eu posso pegar dessa forma, tá? Só uma coisa que eu pensei agora aqui é que, se caso o usuário, né, digitar o nome com exatamente 15 caracteres e der o Enter, não vai pegar o Enter. Teria que ter um tratamento aqui, tá? Esse tratamento a gente não vai fazer agora, mas teria que ter, para evitar alguns problemas aí, né?
Então é o seguinte, né, ó, vou fazer o que? Eu vou mover, né, o que tem em EAX para TN, tá, para depois tirar esse valor, né, aliás, tirar o valor, o último valor, tirar 1, né. Por que eu coloquei esse colchetes aqui, ó? Esse colchetes, ele significa que eu quero colocar em TN o valor, tá, uma instância, instanciar essa variável, certo? Quando a gente não coloca isso, a gente trabalha com endereços, tá bom? Então aqui eu estou colocando o valor, né, de EAX, tá, em TN. Beleza, o que eu faço com isso? Por enquanto, nada, né? Mas quando eu for imprimir nome, tá, nessa impressão aqui, que tá o problema. Então o que eu preciso fazer? Beleza, eu vou fazer uma escrita na saída padrão, né, da variável nome, só que o tamanho, eu vou fazer o que com o tamanho? Eu vou colocar TN, certo? Por quê? Porque a TN é o tamanho exato daquilo que foi digitado pelo usuário, tá? 15 é o tamanho máximo, né, que foi digitado pelo usuário, tá? Então eu vou colocar para escrever TN, certo? Bom, como eu coloquei TN aqui, ó, EDX vai receber esse valor aqui, certo? Sei lá, Ricardo tem 7 caracteres, então o EDX vai receber 8, por quê? 7 mais 1, certo? 7 mais o Enter. Então o EDX vai receber 8. Por que eu faço? Jogo para um registrador. Porque quando eu faço operações matemáticas, a gente vai entrar ainda nessa parte, eu preciso trabalhar com os registradores, né? A gente pode lembrar quando estudamos na disciplina de arquitetura, né, que as operações eram feitas através dos registradores, tá? Então, continuando aqui, a gente vai fazer o que agora? Vai subtrair, tá, de EDX 1. Quando a gente faz uma subtração de EDX, né, subtrai 1 de EDX, a gente está subtraindo a última posição, certo? Então, quando eu faço isso aqui, eu tiro, né, o Enter dessa impressão, ou seja, a princípio eu não vou ter problema nenhum agora na impressão, vai ser impresso tanto o meu nome quanto o peso na mesma linha, né? Depois eu faço a interrupção e execução. Por que eu não vou fazer isso aqui em peso? O peso está armazenando o Enter também? Também, está armazenando o Enter também, tá? Mas é a última palavra, então não tem necessidade nenhuma de eu remover o Enter. Mas eu poderia fazer se eu quisesse imprimir mais alguma coisa na frente de peso, tá? Então eu vou salvar aqui, opa, vou salvar aqui, certo? E vamos lá para outra janela. Bom, chegando aqui na janela do terminal, vamos agora executar aqui, né, ó, gerar o ponto O, executar o LD para gerar o executável, e aí vamos executar o programa. Vou digitar, vou colocar meu nome com letra maiúscula, Ricardo, e o meu peso 80, e tá aí, Ricardo 80, certo? Bom, agora que a gente imprimiu o meu nome e o meu peso, tem um outro probleminha aí, né, que tá fácil de identificar, que é um espaço. Não tem espaço entre Ricardo e 80, né? Só que isso fica como exercício, tá, para vocês fazerem. Eu vou passar o exercício e o exercício vai ser esse. Vocês
colocar um espaço, né, testar esse código, né, testa tirando o Enter, não tirando o Enter, e depois faz também, né, um programinha para colocar um espaço entre Ricardo e 80, tá joia? Aliás, né, entre o nome e o peso, tá joia? Pessoal, obrigado por enquanto, a gente vai ficando por aqui, e acompanhe as postagens lá no Moodle para vocês ficarem atualizados aí, certo? Um abraço a todos, até a próxima.